De volta já com imagens do plenário do Supremo Tribunal Federal para o início da sessão plenária de hoje, que marca a abertura dos trabalhos do segundo semestre de 2014, acompanhando ao vivo, direto do plenário. Boa tarde a todos. Vamos sentar, por favor. Eu declaro aberta esta sessão do dia 1º de agosto de 2014, que é, como todos nós sabemos, convocada por força de disposição da própria LOMAN, Lei Orgânica da Magistratura. Eu dou as boas-vindas a todos os ministros e ministras, servidores, advogados, ex-ministros que nos honram com a sua presença, o ministro Pertence, o ministro Aires Brito, advogados e todos aqueles que prestigiam essa corte. Espero que tenham podido descansar um pouco no recesso. Eu sei que é difícil, porque todos nós trabalhamos e muito no recesso, mas faço votos que, de algum modo, tenham se recuperado. Nós pautamos para esta sessão as nossas listas de agravos regimentais e embargos de declaração, que são um número muito grande, superior a 100, beiram o número de 150 feitos que estavam, de certa maneira, atravancando a pauta. Então, eu, conversando com os eminentes colegas, eu pautei estes resíduos, digamos assim, de julgamentos anteriores, para que nós pudéssemos aproveitar esta sessão de maneira que é uma sessão normalmente mais formal do que jurisdicional, mas que nós pudéssemos aproveitá-la da forma mais produtiva possível. Nós procederemos da seguinte maneira: nós chamaremos as listas, como é de praxe, pela ordem de antiguidade dos eminentes ministros, e os ministros esgotarão as suas listas e assim procederemos. Antes de iniciar a sessão, eu queria apresentar àqueles que ainda não tiveram o prazer de conhecer a doutora Fabiane Duarte, que é funcionária concursada da Casa e nos auxiliou secretariando, na minha presidência, a primeira turma e a segunda turma deste tribunal, com muito brilho, muita eficiência. Então, a doutora Fabiane, por hora, aqui na minha interinidade, ela nos auxiliará secretariando os trabalhos da Corte. Tem grande experiência nessa matéria. Então, peço à senhora secretária que leia a ata da sessão anterior. Ata da 16ª sessão extraordinária, realizada em 1º de julho de 2014. Presidência do senhor ministro Joaquim Barbosa. Presentes à sessão os senhores ministros Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Rosa Weber, Teoriza Vasque e Roberto Barroso. Ausente justificadamente o ministro Celso de Mello, vice-procuradora-geral da República, doutora Elo Vieco Volkmar de Castilho. Foram julgados vários feitos, dentre eles ação civil originária, ação direta de inconstitucionalidade, ação penal, recurso extraordinário. Abriu-se a sessão às 14 horas, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Pergunto aos eminentes pares se há alguma alteração, modificação, retificação a fazer na ata. Em não havendo, considero-a aprovada. Chamo a julgamento do eminente ministro Celso de Mello, decano desta Corte, a lista... Começa no número 2, porque a respeito da número 1, eu estou aguardando uma devolução. Pois não. Então, começamos com a lista número 2, sem prejuízo de, eventualmente, retomarmos quando vier a lista número 2 de Vossa Excelência. Vossa Excelência está com a palavra. Senhor presidente, a lista número 2, impedido o eminente ministro Gilmar Mendes quanto ao item número 1, eu nego provimento aos recursos de agravo. Consulto os pares, não há divergência, negaram provimento por votação unânime. Lista número 3 de Vossa Excelência. Senhor presidente, são embargos de declaração que eu rejeito. Embargos rejeitados por unanimidade. Lista número 4 do ministro Celso de Mello. Recurso de agravo que nega o provimento, senhor presidente. Consulta os pares, não há divergência, negaram provimento por votação unânime. Lista 5 do ministro Celso de Mello. Senhor presidente, eu não conheço desses segundos embargos de declaração por reputá-los procrastinatórios. Consulto os colegas, não conheceram... Lista, número 5. De acordo. Então, não conheceram por unanimidade, por considerá-los procrastinatórios.
Ministro Celso, Vossa Excelência continua com a palavra agora para relatar e julgar a lista 6. A lista 6. Preliminarmente, eu conheço dos embargos de declaração como recurso de agravo que nega o provimento. Então, recursos conhecidos preliminarmente como agravos, negado provimento aos mesmos. Todos de acordo? Esse é o resultado do julgamento tomado. Pois não? Vossa Excelência fica vencido na conversão. Continuo convencido de que qualquer pronunciamento judicial com carga decisória desafia embargos declaratórios. Por isso, não converto. Pois não. E vencido nessa parte, acompanho o relator. Pois não. Então, com relação à lista 6, vencido o ministro Marco Aurélio na conversão, no que tange a negar-se provimento aos recursos em pauta, a votação foi unânime. Ministro Celso, Vossa Excelência continua com a palavra agora para relatar e julgar a lista 7. Eu estou negando o provimento aos recursos de agravo, senhor presidente. Consulta os colegas, não há divergência, negar o provimento, votação unânime. Lista 9 de Vossa Excelência. Lista 8. 8. Acho que... Bem, lista 8 de Vossa Excelência. Senhor presidente, eu estou não conhecendo do recurso. Consulta os pares. Desprovejo o recurso. Pois não. Não Então, vislumbro a ausência de pressuposto de recorribilidade. então, Vossa Excelência desprover e o ministro Celso não conhece. Eu não conheço. Fico vencido, portanto, na admissibilidade. Pois não. Então, por maioria, não conheceram do recurso, vencido o ministro Marco Aurélio, que lhe negava provimento. Lista 9. Senhor presidente, lista 9, estou negando o provimento aos recursos de agravo. Consulta os pares, não há divergência, negar o provimento por unanimidade aos agravos. Lista 10. Eu estou rejeitando os embargos de declaração. Consulta os colegas, não há divergência, rejeitados os embargos por unanimidade. Vossa Excelência tem a lista 1. Não, eu não estou com ela aqui, senhor presidente. Mas poderemos voltar, se for o caso, oportunamente. Eu só apenas desejaria observar que constasse da lista 2, do processo número 1, impedimento do Gilmar Mendes. Pois não. Então, como já foi proclamado pelo próprio ministro relator, o eminente ministro o ministro Gilmar Mendes está impedido no julgamento do item 1 da lista número 2. Perfeito. Vossa Excelência não tem listas, ministro Marco Aurélio? Ministro Marco Aurélio, Vossa Excelência tem lista? Não, se não passar da bancada, é porque não tenho. Pois não. E, se oportunamente Vossa Excelência quiser trazer alguma lista até o final do julgamento, esteja à vontade. Não pretendo fazê-lo, presidente. Pois não. Então, agradeço a intervenção de Vossa Excelência. Nós temos, então, as listas do ministro Gilmar Mendes. Sua Excelência pede que se julgue a lista 1 e 2... Pois não. Sua Excelência pede que a lista 1 e a lista 5 sejam julgados simultaneamente. Presidente, a todos os agravos eu estou negando provimento. Consulta os colegas, não há divergência. Presidente. Sim, pois não, desculpe. Vossa Excelência está com a palavra. Posso votar? Claro. Porque não está havendo tempo, né, para a manifestação. Não, eu vou observar agora isso, daqui por diante. Presidente, é a lista número 1, não é, ministro Gilmar Mendes? Isso. Eu peço vênia à Sua Excelência para divergir. Qual é o pano de fundo? A ausência da lei complementar federal prevista no parágrafo 4º do artigo 18 da Constituição Federal, quanto à emancipação de um município, desmembramento, né, ou remembramento. E realmente nós não temos essa lei complementar. Por isso eu admito as impetrações, é como voto. Então, Vossa Excelência dá provimento na lista 1. E também no tocante ao processo que está sob o número 2 na lista, não comprovação da negativa da administração para conceder a aposentadoria especial. Estou lembrado que nós nunca exigimos a comprovação da negativa, mesmo porque essa negativa ela se tornou notória. Por isso também provejo esse agravo, que é o agravo regimental no mandado de injunção,
4.243. E no de número 5, vamos ver a matéria, a aposentadoria especial, competência para analisar aí de número 5, acompanho Sua Excelência, não há mais divergência. Pois não. Então, apenas para... no tocante ao 1, ao 2 e ao 3 da lista. Pois não. Então, proclamo o resultado. Mais alguma divergência? Não há divergência. Então, por maioria, na lista número 1, negaram provimento, vencido o ministro Marco Aurélio, que dava provimento aos processos listados sob número 1, 2 e 3 da lista 1 do ministro Gilmar Mendes. Quanto à lista número 5, negaram provimento por unanimidade. Tá bem. Lista número 2, ministro Gilmar Mendes. Presidente, aqui são embargos de declaração recebidos como agravo regimental, quer dizer, caso de decisão monocrática. Perdão. Vossa Excelência pede que a lista 2 seja julgada em conjunto com a lista 6 também. Estou sendo informado, é isso? Isso. Pois não. Então, lista 2 e 6 do ministro Gilmar Mendes. Portanto, embargos de declaração recebidos com agravo regimental a que se nega provimento. Consulta os pares, ministro Marco Aurélio. Pois não. Então, negaram provimento por unanimidade, ficando vencido o ministro Marco Aurélio na conversão. Lista número 3, do ministro Gilmar Mendes. Lista número 3, rejeita os presentes embargos, presidente. Consulta os pares, não há divergência, rejeitado por unanimidade. Lista 4, é a última lista de Vossa Excelência. Lista 4, estou rejeitando os embargos de declaração e, diante da litigância de má-fé, aplicando multa de 1% do valor corrigido da causa. Presidente, em primeiro lugar, afasta a multa. Defrontamos-nos com os primeiros declaratórios. Em segundo lugar, eu estou a divergir, porque provejo os declaratórios. E aí eu teria que ver, deixa eu ver, contradição, acordo embargado, aposentadoria especial de servidor público. Eu estou provendo os declaratórios para admitir as impetrações. Pois não. Então, vencido o ministro Marco Aurélio, por quanto vejo que não há outra divergência, rejeitaram os embargos e aplicaram multa. O ministro Marco Aurélio não apenas acolhia os embargos, como, evidentemente, não aplicava a multa. Esse é o resultado de julgamento tomado por maioria. Ministra Carmen Lúcia, Vossa Excelência está com a palavra para relatar e votar a lista número 1. Na lista número 1, são embargos de declaração que eu estou rejeitando, presidente, por ausência dos requisitos de embargabilidade. Pois não. Eu consulto o ministro Marco Aurélio, vejo que não há divergência, os demais também. Que agora está à minha esquerda. Agora pois é, aumentou a responsabilidade. Então, rejeitados os embargos por votação unânime. Lista 2, ministra Carmen Lúcia. Presidente, também são agravos regimentais, embargos de divergência, eu estou negando provimento. Negaram provimento, vejo que não há divergência, por unanimidade. Lista 4 de Vossa... Não, lista 3. 3 de Vossa Excelência. Também agravos regimentais em ação cautelar, presidente, estou negando provimento. Consulta os colegas, negaram provimento, votação unânime. Lista 4. Lista 4 são embargos infringentes, presidente, em agravo regimental, eu não estou conhecendo. Não conhecendo. Não conhecendo. Consulta os colegas, não conhecendo, votação unânime. Lista 5. A lista 5, presidente, eu estou rejeitando os embargos de declaração, que são embargos de declaração em agravo regimental em reclamação. Então, estou rejeitando e propondo, me parece que nesta parte, o ministro Marco Aurélio, segundos, eu estou rejeitando e... Impondo multa. Baixa imediata, não baixa imediata dos autos. Pois não. Então, a ministra relatora está rejeitando estes embargos e determinando a baixa imediata dos autos. Todos de acordo? Esse é o resultado tomado à unanimidade. Lista 6, ministra Carmen. Na 6, tirei a parte final. A lista 6, presidente, são embargos de declaração em agravo regimental. Eu estou rejeitando e aplicando multa.
colegas estão de acordo? Então, rejeitados os embargos e aplicaram multa por unanimidade. Lista 7 de Vossa Excelência. Lista número 7, presidente. Eu estou... são embargos de agravo regimental em recursos, nos segundos embargos de declaração em agravo regimental em reclamação. Eu não estou conhecendo o agravo regimental nos embargos e propondo a baixa imediata dos autos ao arquivo. Consulta os pares. Então, não estamos conhecendo por unanimidade e também determinando a imediata baixa dos autos. Esse é o resultado deste julgamento. Lista 8. A lista 8, presidente, é agravo regimental em mandado de injunção, a que eu neguei seguimento porque não havia o pressuposto de inviabilidade. Eu estou negando provimento ao agravo. Consulta os colegas, não há divergência, negaram provimento por unanimidade. Lista 9. A lista número 9 são embargos de declaração que eu estou rejeitando. Consulta os colegas, rejeitaram por unanimidade. Lista 10. A lista número 10 é um agravo regimental em mandado de segurança. Tinha já extinguido a legislatura, razão pela qual declarei o prejuízo, e agora estou negando provimento ao agravo. Consulta os colegas, não há divergência, negaram provimento ao agravo por unanimidade. Lista 11. Agravo regimental em ação civil originária, a qual eu estou negando provimento. Consulta os colegas, não há divergência, negaram provimento por votação unânime. Lista 12. A lista número 12 são agravo regimental em medida cautelar em ação civil originária, eu estou negando provimento. Não há divergência, negaram provimento por votação unânime. Lista 13. Também, neste caso, presidente, estou negando provimento ao agravo regimental em ação rescisória. Vejo que não há divergência, negaram provimento por votação unânime. Lista 14. A lista número 14 é agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário. Eu não estou conhecendo porque é erro grosseiro. Estou citando a nossa jurisprudência. Ministra considera erro grosseiro, não conhece, não há divergência, não conheceram por votação unânime. Lista 15. Lista número 15 é um agravo regimental, a que eu estou negando provimento. Então, negaram provimento por votação unânime a este agravo regimental. E agora, acho que há uns avulsos, é isso, ministra? Não. Os avulsos eu trago... Encerrou. Então, agradeço a participação. Tem mais? Tá bem. Então, agradeço a participação de Vossa Excelência, ministra Carmen. Chamo agora as listas do ministro Toffoli. Lista 1. Embargos de declaração que eu estou rejeitando ou aplicando multa. Não há divergência. Rejeitaram e aplicaram multa por unanimidade na lista 1. Lista 2. Eu estou acolhendo apenas para esclarecimentos. Consulta os pares, não há divergência. Acolheram por unanimidade apenas para esclarecimento. Lista 3. Estou negando provimento aos agravos. Negaram, ministro. Já foi apregoado? Já. É que o tribunal hoje está muito dinâmico. Mas a cidade é incrível, né? Voltamos, mas enquanto a sessão está em curso, evidentemente podemos alterar a proclamação. Aqui eu indagaria ao relator, são os segundos declaratórios, repetição dos primeiros. Ministro Toffoli, há uma indagação a Vossa Excelência. Eu estava olhando para cá, ainda com o Ministro Toffoli, presidente Toffoli, do TSE. Há uma indagação do eminente ministro Marco Aurélio. É que Vossa Excelência aponta no corpo do enunciado da lista que haveria simples reiteração de argumentos apresentados nos primeiros declaratórios. Eu admito, presidente, os segundos declaratórios, desde que o vício haja surgido pela vez primeira quando do julgamento dos anteriores. Não é o caso. Por isso, eu peço vênia ao relator para não conhecer dos declaratórios. Pois não. Então, nós reproclamaremos a lista número 1, por maioria rejeitar os embargos, vencido o ministro Marco Aurélio, que não conhecia deles. Lista 2, Vossa Excelência está de acordo? Do ministro Toffoli? Sim, estou. Tá. Então, a lista 2 fica mantida a proclamação, tal como foi feita. Lista 3. Estou negando provimento aos agravos. Consulto o ministro Marco Aurélio. De acordo, presidente. Negaram o provimento ao agravo por unanimidade. Lista 5. Lista 4. Estou negando provimento. Na 4. Negaram o provimento. Consulta os colegas, não há divergência. Negaram o provimento, votação unânime. Lista 5. Estou também negando provimento aos agravos. Vejo que não há divergência. Negaram o provimento aos agravos por unanimidade. Lista 6.
Eu estou negando provimento ao agravo regimental. Vejo que não há divergência. Negar provimento, votação unânime. Lista 7. Embargo de declaração que eu estou rejeitando e aplicando multa. Ministro Marco Aurélio, de acordo? Não, nesse caso, admito. Pois não. Rejeitaram com imposição de multa por unanimidade. Lista 8. Também estou rejeitando os embargos de declaração. Rejeitaram por unanimidade. Agradeço, presidente. Agradeço a intervenção de Vossa Excelência, ministro Toffoli. Chamo agora as listas do ministro Teori Zavascki. Lista 1. Embargos de declaração, senhor presidente. Eu rejeito os embargos e, no primeiro caso, aplico multa. Consulta os pares. Rejeitados os embargos e, no primeiro caso, número 1 da pauta, aplicaram multa. Não há divergência, esse é o resultado tomado à unanimidade. Na lista 2, está consignado o impedimento do presidente da Corte, que fica, então, já anotado. Vossa Excelência, então, está com a palavra, porque o agravado é o presidente. Regimental, contrato do presidente, eu nego provimento. Consulta os pares, negaram provimento, votação. Pois não? Acompanho o relator, presidente. Então, negaram provimento, impedido o presidente da Corte. Lista número 3, de Vossa Excelência, ministro Teori. São embargos declaratórios, eu rejeito os embargos. Consulta os pares, rejeitaram por unanimidade. Ministra Rosa, Vossa Excelência está com a palavra para relatar e julgar a lista número 1. Presidente, são agravos regimentais em mandado de injunção relativos à revisão anual geral de remuneração, objeto do artigo 3710 da Constituição Federal. Aqui neguei seguimento, aplicando a jurisprudência deste plenário. Por isso, proponho que se conheça e que se negue provimento a todos esses agravos regimentais. Presidente, o círculo é vicioso. Nós sabemos que o Estado, nas 3 esferas, descumpre o que previsto no inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal, quanto à reposição, simples reposição, não é plus de vencimentos, a simples reposição dos vencimentos de servidores públicos. Simplesmente nós temos uma postura de força do Estado tripudiando presentes os servidores públicos. Já sustentei no plenário que, porque a Constituição Federal prevê a reposição do poder aquisitivo dos vencimentos anualmente na data base da categoria e tem-se um índice oficial de inflação, a observância não depende de lei, porque não há opção política normativa a ser implementada. Mas esse entendimento foi rechaçado pelos colegas. Trouxe a julgamento uma ação interessantíssima, já em grau de recurso extraordinário, que versa o direito do servidor ante o ato omissivo do Estado. E aí a verba indenizatória seria no montante do percentual referente à reposição, à inflação do período. Mas houve um pedido de vista e não concluímos esse julgamento. O que ocorre na espécie? Reconheço que o Estado adotou e editou lei, mas lei que não atendeu ao disposto na Constituição Federal. Poderíamos cogitar de uma inconstitucionalidade por omissão e não se atender integralmente ao preceito constitucional. Mas há de se avançar nesse campo e há de se avançar para se colocar um termo final, já que há o desequilíbrio no tocante à prestação de serviços e à remuneração desses serviços ao que vem ocorrendo. Por isso, nesses casos, eu tenho votado, e lembro-me que uma vez, numa ação direta de inconstitucionalidade por omissão, nós declaramos a inconstitucionalidade. O presidente da República, diante de uma inflação do período de quase 2 dígitos, encaminhou um projeto de lei prevendo um reajuste de 0,0 qualquer coisa, né? Nesses casos, para que não ocorra isso,
E eu entendo que, ante a decisão do Supremo na de impromissão, houve um verdadeiro deboche, uma desconsideração da decisão da mais alta corte. Eu estou provendo os agravos. Entendo que há omissão em se dispor sobre a reposição do poder aquisitivo dos vencimentos. Pois não. Eu vou acompanhar a ministra Rosa e também desprovendo os agravos, mas quero dizer, já manifestei publicamente nessa corte, que mais e mais estou me convencendo do acerto da tese do eminente ministro Marco Aurélio. Nós temos hoje, sobretudo na magistratura, e quero crer também no Ministério Público, dada a simetria constitucional, uma defasagem tremenda em termos dos subsídios, tendo em vista a inflação. E permita-me um acréscimo. Por isso é que há o drible ao teto constitucional. Num país em que tantos querem teto, se foge a esse teto. Basta ter presente que a 200 metros do Supremo, cerca de 2.000 servidores recebem acima do teto constitucional. Refiro-me à Câmara e ao Senado da República. Segundo me informam as associações de magistrados, temos uma defasagem acumulada de 36% com relação aos últimos aumentos dados à nossa categoria. Mas, enfim, como há já uma posição firmada nesta Corte, que só pode ser infirmada por um pronunciamento do plenário, eu acompanho a ministra Rosa e proclamo o resultado: negaram provimento aos agravos da lista número 1, por maioria, vencido o ministro Marco Aurélio. Lista 2 de Vossa Excelência. São embargos de declaração, senhor presidente, que eu recebo como agravo regimental e a eles nego provimento. 3 dizem respeito ao mesmo tema e o 4º diz respeito ao mandado de segurança que eu julguei prejudicado, que dizia respeito à suplência de deputado federal e que houve o escoamento do prazo. A parte concorda, mas ela quer receber perdas de danos, mas trata-se de mandado de segurança. Eu nego provimento, então, recebo a todos como agravo regimental e nego provimento. Ministro Marco Aurélio, sem tomar em demasia o tempo do colegiado, fico vencido na convenção e vencido quanto à matéria de fundo, que é a da lista, a matéria da lista anterior, no tocante aos 3 primeiros da lista. Pois não. Tocante aos 3 primeiros da lista, o ministro Marco Aurélio fica vencido, portanto, negaram provimento, fizeram a conversão, vencido na conversão e vencido no mérito, dos 3 primeiros e nos demais, apenas na conversão, vencido o ministro Marco Aurélio, e por maioria, então, negou-se provimento a todos os agravos da lista número 2. Era um embargo de declaração, foram convertidos em agravos e, ao final, se negou o provimento. Por maioria, é o resultado de julgamento. Lista 3 de Vossa Excelência. São apenas embargos de declaração. Aqui eu conheço em parte, e na parte conhecida eu nego provimento. E a parte não conhecida é porque, na verdade, reproduz insurgência relativos a anteriores embargos de declaração. Pois não. Então, conheceram em parte, na parte conhecida, negaram provimento. Todos de acordo? Esse é o resultado do julgamento por unanimidade. Nas minhas listas, existe o ministro Theory, o eminente ministro Theory, pediu destaque, mas, tendo em vista a celeridade que nós pretendemos imprimir essa primeira sessão, que seria formal, eu vou indicar adiamento e vou enviar o voto para Vossa Excelência, para que Vossa Excelência melhor possa conhecer o pensamento deste relator. Então, estarão retirados de pauta, na lista 3, tem só esse? Tá. Bem, então, na lista 3, eu estou adiando o item 1. Na lista 5, itens 3 e 4. Ficam adiados e eu me comprometo a mandar o voto na íntegra para Vossa Excelência, oportunamente. Então, com relação à lista número 1, que já também, de forma adiantada, fiz distribuir aos colegas, eu estou negando provimento. Consulta os pares, não há divergência, negaram provimento. Na lista 2, são embargos de declaração em agravo regimental. Eu estou rejeitando os embargos, pelos motivos que consignei. Todos de acordo? Rejeitar os embargos. Na lista 3, adiado o item 1,
porque o ministro Teori pretende examinar melhor a matéria. Restou apenas o item 2. Quanto a esse, eu estou negando provimento. Presidente, pois não. De licença, Vossa Excelência, para divergir. Sim. Penso que o juiz está compelido, sob pena de inobservar a cláusula constitucional alusiva à fundamentação, a enfrentar todas as causas de pedir veiculadas pela parte. Somente pode deixar de enfrentar certa causa de pedir se o entendimento anteriormente adotado incompatibilizar esse exame, já que não está sujeito a um princípio que é muito caro aos senhores advogados, que é o princípio da eventualidade. Por isso, provejo o agravo. Pois não. Eu apenas, para esclarecer aqueles que nos ouvem, eu estou aplicando uma jurisprudência tradicional, que já aplicava no Tribunal de Alçada Criminal, no Tribunal de Justiça, que é a seguinte: o juiz não está obrigado a responder um a um aos argumentos expendidos pelas partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão. No caso, ao contrário do quanto alegado na inicial, a ministra relatora fez menção expressa à situação concreta no voto que proferiu, agravo ao qual se nega provimento. Então, eu estou, com a devida vênia do ministro Marco Aurélio, mantendo o meu voto no sentido da rejeição, retirando o primeiro item da pauta. Todos de acordo? Por maioria, rejeitados os embargos. Quase todos. Eu disse por maioria. Eu fico vencido. Pois é, eu disse por maioria. Não, todos estão de acordo? Pois não, Vossa Excelência é o concurso. E não, já com muito brilho expôs o seu ponto de vista, que já ficou gravado nos anais do Tribunal. Na lista 4, também previamente distribuído a Vossas Excelências, eu estou negando provimento aos agravos regimentais e embargos de divergência. Não há divergência. Presidente. Pois não. A lista número 5? 4. É. 4. Eu acompanho Vossa Excelência. Estou aplicando a súmula 284 da Corte. Estou de acordo. Eu acompanho Vossa Excelência. Então, negar o provimento aos agravos regimentais. Agora, a lista 5. Também, Vossas Excelências têm as razões de decidir em mãos, pelo menos a ementa, e eu estou negando provimento aos agravos. Presidente, aqui no caso, Vossa Excelência dirimiu o conflito de atribuições entre o Ministério Público Estadual e o Federal. Sim, nos termos da jurisprudência. Acompanho Vossa Excelência. Exatamente essa observação do ministro Marco Aurélio. Então, Vossa Excelência está... São os itens 3 e 4. É os que eu tinha feito. Aqui é a lista 5. Não, é a lista 5. Nós tínhamos lista 5. 3 e 4. Os 3 e 4 estão adiados, conforme... Sim, são os mesmos que o ministro Marco Aurélio está apontando. Pois não. Então, isso nós oportunamente discutiremos. Porque a Corte agora, nós tínhamos entendido até o momento, são dois eminentes ex-ministros da Casa e também o eminente ministro do TSE, doutor Admar Gonzaga, presentes, apenas para informá-los, porque, de certa maneira, Vossa Excelência podem ter uma certa perplexidade, sempre se entendeu que, em havendo um conflito de competências do Ministério Público, a atribuição seria do Supremo Tribunal Federal, no sentido de decidir qual seria o órgão competente. E há uma tendência no sentido de se rever esse posicionamento a partir da objeção do ministro Teori Zavascki, mas isso ainda não está pacificado e oportunamente será discutido. Pois não. Eu penso que na última sessão nós tínhamos mais ou menos chegado a um acordo, a um consenso no sentido de não conhecer e desde logo, e foi esse o motivo de vista do ministro Barroso, atribuir isso ao Conselho do Ministério Público. Pois não. Mas como ainda está pendente de decisão, mas está retirado de pauta. Eu já pedi adiamento, vamos aguardar. A ponderação que eu faria, enquanto o tempo vai passando, também essas questões de investigação vão ficando cada vez... Nós temos aqui que decidir e formar depois um parâmetro para o futuro. Certo. Mas eu penso que os casos, vamos aplicando a jurisprudência e vamos decidindo para essas investigações não ficarem paradas. Pois não.
Mas, olha, como já eu anunciei, em homenagem ao ministro Teori Zavascki, que adiei esses dois processos, eu mantenho o adiamento, com devido respeito, ministro Toffoli, quem sabe até as próximas sessões chegaremos a um entendimento quanto a esse assunto. Então, retirados ou adiados os itens 3 e 5 da lista 5, quanto ao item 1 e 2, eu estou negando provimento. Não há divergência, esse é o resultado tomado à unanimidade. Lista 5 de minha relatoria são embargos de declaração que eu estou rejeitando com aplicação de multa, tendo em vista... Lista 6. 6. Está bem. Tendo em vista o caráter protelatório dos embargos. Não há divergência, é o resultado tomado à unanimidade. Lista 7, só embargo, declaração que eu rejeito, tal como fez a ministra Carmen Lúcia, eu determino a imediata baixa dos autos. Todos de acordo? Pois não. Aqui nós temos uma determinação de baixa imediata origem e constato que são os primeiros declaratórios. Por isso eu peço vênia para ficar vencido nessa parte da baixa imediata, independentemente da lavratura do acordo. Entendo. Eu tenho adotado o ponto de vista de quando os embargos ictu oculi são claramente protelatórios, então já determino, mas respeito o ponto de vista de Vossa Excelência, então, por unanimidade, rejeitar os embargos, vencido o ministro Marco Aurélio no que tange a baixa imediata dos autos. Lista 8, também de minha relatoria, são embargo de declaração que eu estou rejeitando pelos motivos que exponho. Eu peço vênia, presidente, para divergir no tocante ao terceiro processo da pauta. Qual é o tema em discussão? Saber se, tal como ocorre em relação aos trabalhadores em geral, os servidores públicos que trabalhem em ambiente nocivo à saúde têm direito à contagem desse tempo como diferenciada. Ora, se assentamos a aplicabilidade ante o fato de o Congresso não ter legislado sobre o parágrafo 4º do artigo 40, aos servidores públicos da legislação alusiva aos trabalhadores em geral, não podemos aplicar essa legislação pela metade. E a legislação é clara ao prever o cômputo do período trabalhado em ambiente nocivo à saúde. E cheguei mesmo a figurar uma situação jurídica em que alguém fique até às vésperas do implemento do tempo especial em ambiente insalubre e seja repentinamente deslocado para um ambiente comum, que não implique mal à saúde dele, prestador dos serviços. Nesse caso, se apaga aquele período anterior, deixa de existir o móvel da contagem diferenciada? A meu ver, não. Ou bem aplicamos o 57 da 8.213, que é a lei regedora dos trabalhadores em geral, na integralidade, ou não aplicamos. E eu aplico por inteiro. Pois não. Eu aqui, Vossas Excelências podem ver, eu tenho dois fundamentos. Primeiramente, a ausência dos pressupostos de embargabilidade, porque nós estamos em sede de embargos. Em segundo lugar, estou invocando a jurisprudência do plenário, reiterada, no sentido que a súmula vinculante 13 e nada alterou o entendimento da Corte. Então, em que pesem os sempre substanciosos argumentos do ministro Marco Aurélio, eu mantenho a rejeição, consulto os pares se há mais alguma divergência, não havendo, declaro ou proclamo que os embargos foram rejeitados por maioria, vencido o ministro Marco Aurélio. Lista número 9, embargos de declaração que acolho em parte, apenas para sanar a omissão nele, o constante do acórdão, na forma que explicitei a Vossas Excelências. Não há divergência, então, acolher empate para esclarecimentos. Lista 10, embargo de declaração. Eu estou recebendo os embargos como agravo regimental, o ministro Marco Aurélio fica vencido nessa conversão e negando o provimento aos agravos pelos motivos expostos. A matéria mesma da lista em relação à qual eu divergir.
a consideração diferenciada do tempo de serviço. Pois não. Então, Vossa Excelência fica vencido. Admito a observância integral do artigo 57 da 8.213. Entendi. Então, o ministro Marco Aurélio fica vencido na conversão e fica vencido no mérito também. Portanto, proclamo o resultado: embargo de declaração recebidos como agravos e aos quais se nega provimento, por maioria, vencido o ministro Marco Aurélio. Lista 11 de minha relatoria: agravo regimental e embargos de divergência. Estou propondo que se negue provimento a este agravo. Todos de acordo? Esse é o resultado tomado à unanimidade. Lista 12, embargo de declaração e agravo regimental e embargos de divergência. Eu estou rejeitando os embargos. Todos de acordo? Esse é o resultado tomado à unanimidade. Eu agradeço a presença de todos, declaro encerrada a sessão, sobretudo os eminentes ministros que nos prestigiam com a sua presença. Obrigado.